Olá, eu sou a Jaqueline Gomes de Jesus, professora de Psicologia do Instituto Federal do Rio de Janeiro, IFRJ, do Departamento de Direitos Humanos, Saúde e Diversidade Cultural, da Escola Nacional de Saúde Pública Sejaruca, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Sou docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ensino de História da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e do Programa de Pós-Graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva da Fiocruz. Programa interinstitucional com a UF, o UERJ, o FRJ e sou presidenta da Associação Brasileira de Estudos da Transhumocultura, a ABET, que é uma associação que desde 2001 congrega pesquisadoras, pesquisadores para os estudos da diversidade sexual, étnico-racial e de gênero, principalmente pesquisadoras, pesquisadores LGBTIA+. E eu vim convidada para falar nessa mesa sobre o desmonte das políticas públicas e a violação dos direitos humanos. Com relação ao desmonte das políticas públicas, eu acho que é importante, vinculando com a violação dos direitos humanos, reforçar que nossos direitos humanos fundamentais, mas também nossos direitos civis, mas vamos focar nos direitos humanos, são violados pelas próprias políticas públicas, antes mesmo do desmonte vivido neste governo. Nós, enquanto corpos negros, enquanto corpos de mulheres, enquanto corpos LGBTs, mesmo com as instituições como a educação, a saúde, estabelecidas aqui no Brasil, a segurança pública principalmente, nós sempre tivemos políticas públicas para nós. Quando falamos, por exemplo, da experiência das pessoas negras, em especial homens negros, com a segurança pública, especialmente jovens negros. A política de segurança pública no Brasil sempre foi a política de segurança com relação à população negra de controle e extermínio, de controle e assassinato, de controle e violação do espaço, em nome de uma defesa da propriedade privada das classes socioeconomicamente mais altas e de bairros de elite, predominantemente brancos, por mais que não se diga formalmente que haja um apartheid racial no Brasil, ele se estabelece espacialmente por meio dessas segregações de espaços por renda, porque no Brasil classe não pode ser dissociada de raça. Não é? Sabemos que por dados estatísticos, por dados, por exemplo, do próprio IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, e de dados da Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílios, do próprio IBGE e outras pesquisas, nós sabemos que no Brasil ser uma pessoa negra incorre em maiores chances de você ser uma pessoa pobre, principalmente se você for uma mulher negra. Mulheres negras estão na base da pirâmide de renda no Brasil, em que o homem branco ainda é referência, em que mulheres brancas ganham metade do que ganham os homens brancos. Mulheres brancas ganham 3/4 do que ganham os homens brancos. Homens negros ganham metade do que ganham os homens brancos. E mulheres negras ganham 1/4 do que ganham homens brancos. Repetimos esse dado já coletado pelo IBGE, que ainda não mudou significativamente há mais de uma década. Então não é de hoje que há uma política pública de segurança pública, de ocupação das favelas, dos espaços de população negra, uma política pública, uma lógica da cultura de segregação por ofícios, e mesmo nos mesmos ofícios nós temos, nos mesmos ofícios, pessoas negras ganhando menos do que pessoas brancas e principalmente mulheres recebendo menos do que homens. E nessa interseção de gênero e raça, essa questão piora. Vemos aí na intersecção não uma soma das opressões, mas uma multiplicação delas como fatores dentro do sistema capitalista que a gente vive, em que determinadas classes, determinados grupos da classe trabalhadora são mais segregados, impedidos de acesso à renda, a serviços públicos, a direitos fundamentais. Não é? A Constituição não define que nós temos direitos fundamentais, direito à vida, direito de ir e vir,
e que é impedido a mulheres, quais mulheres têm direito pleno à cidade, ainda mais se forem mulheres negras? Se forem mulheres trans, travestis, né? Qual é o pleno direito à cidade das mulheres? E com relação a pessoas negras, se vocês estiverem acompanhando já há um bom tempo, sabem que pessoas negras são impedidas atualmente até de permanecer em shoppings, em espaços de compra, espaços privados de uso comum, para compra, né? Muitas vezes sendo acusadas de estarem roubando simplesmente por serem negras, sejam homens ou mulheres, mas principalmente vemos a experiência do baculejo ou do daradura, a experiência policial que ocorre em todo o Brasil com relação a pessoas negras, em especial homens negros, como sempre diz meu amigo Leonardo Peçanha, doutorando pelo Instituto Fernando Filgueira, da Fiocruz. Homem trans negro, o homem negro é visto como ameaça, a mulher negra é vista como aquela que é o alvo, o objeto sexual. Ora, a mulher trans, nesse sentido também, vive, claro que considerando a nossa diversidade étnico-racial, essas mesmas condições de violência enquanto objetificação sexual e alvo, como vocês devem saber, do contexto do feminicídio no Brasil, em que, ao mesmo tempo em que o Brasil é o primeiro em termos de transfeminicídio, de feminicídio de mulheres trans, travestis no mundo, que se tem registro, em dados absolutos, ele é o quinto ainda em termos de feminicídio de dados gerais, né? E muitas vezes esses dados só consideram, em termos globais, mulheres cis. Então, nós temos dados altíssimos de violência letal. Eu acho importante lembrar que essa violência letal ela é a ponta de lança, é o resultado de toda uma sistemática de violência, uma podemos falar a partir de uma cisnormatividade, de uma heteronormatividade, uma sistemática com C, de violações de direitos, que é branca, que é elitista por isso mesmo, dentro da perspectiva da branquitude, né? De uma branquitude enquanto ideário, colocado como ideário de sociedade que normativa as relações raciais, privilegiando pessoas brancas, populações brancas, uma heteronormatividade que tenta regular inclusive as próprias heterossexualidades como ideários de humanidade, e que com isso prejudica toda a população, inclusive principalmente população LGBT, mas não somente, mas principalmente. E como a branquitude faz parte do mecanismo do racismo que nós enfrentamos, e a cisnormatividade, que vai ser a marcação da norma de pessoas não trans sobre corpos de pessoas trans, e que reduz a própria noção da identidade de gênero enquanto atitude individual frente à construção cultural gênero, como eu defino, como algo externo, né? A identidade de gênero como se fosse externa ao ser das pessoas cis, como se as pessoas cis não tivessem identidade de gênero, e ser uma pessoa que se identifica com o gênero que lhe foi atribuído quando nasceu, já é em si uma identidade de gênero, por isso cisgênera. Pois bem, eu fiz todo esse preâmbulo para falar muito pouco e buscar resumir a minha fala na ideia de que nós já temos políticas públicas que têm nos prejudicado e outras que não nos têm atendido, né? Permeadas pelo ideário da própria cultura, que não, mesmo que não esteja legislada, é atuada, por exemplo, quando profissionais de saúde, em especial médicos, fazem intervenções nos corpos de crianças intersexo e reforçam a necessidade dessa intervenção, né, sem permitir que aquela criança que nasceu com uma genitália ambígua, por exemplo, ela possa decidir quando cresceu se fará alguma intervenção no seu corpo ou não. E no imaginário social me vem à mente casos em que eu observo, por exemplo, e vocês podem pesquisar depois, em função do tempo, eu não tenho como explicar muito, crianças que nascem com difalia, com 2 pênis, né, por exemplo. Tivemos casos em que houve uma intervenção no corpo dessa criança no mundo, recentemente, não são incomuns, vale lembrar, não é porque se vê pouco quer dizer que não existam, mas acontecem. Então, não houve um único caso na história do planeta, e que se decidiu intervir no corpo, mesmo que não houvesse problemas de ordem do funcionamento daquele corpo, tendo 2 pênis. Então,
patente para nós a questão da normativa sobre o corpo, e eu acho que esse caso ajuda a mostrar como nós pensamos os corpos em tais maneiras e tais morfologias, que imaginar que uma pessoa possa ter determinadas conformações corporais, né, inclusive 2 pênis ou 2 vaginas, né, 2 vulvas, né, possa ser algo que eu tenho que fazer uma intervenção corporal, né, 6 dedos, tenho que fazer uma intervenção, que fala muito mais sobre a cultura e sobre as normas dessa cultura do que sobre a funcionalidade para aquele organismo. Peço que vocês lembrem, quem não conhece, procure, o que o Jorge Canguilhem já trabalhou em meados do século XX, pensando a distinção entre o normal e o patológico, o normal como aquilo que é adaptável, e muitas vezes o que é considerado patológico é aquilo que não se adapta a essa norma cultural. Ora, como as políticas públicas que são construídas sob essa perspectiva normatizante, que não necessariamente atende às demandas daquele organismo que está adaptado para a forma como ele existe, e essas normas estão baseadas em preceitos culturais, em preceitos que muitas vezes são pautados pela restrição dos direitos dos corpos a si, mas muitas vezes são confundidas com padrões científicos, inclusive sabemos bem o que foi o racismo científico no século XIX, no seu ápice, né, com a ascensão de tecnologias como a dos nazistas e práticas ainda correntes que nós enfrentamos por meio da ética em pesquisa, para que não se repitam mais em todo o mundo, da lógica colonial. Ora, como não estão na academia, como não estão, inclusive, nas políticas públicas? Então, o desmonte que nós vivemos, resumindo bem a minha fala, o desmonte que nós vivemos neste governo é o resultado de toda uma produção cultural ao longo de séculos de Brasil de exclusão e de controle de corpos, de territorialização racial, de territorialização por gênero, identidade de gênero, de controle de corpos, de um patriarcado que se expressa nesses mecanismos institucionais. Do racismo estrutural que, fundamentalmente, como diz o professor Hélio Santos, é sistêmico e inercial, e que, por ser sistêmico e inercial, precisa de nossa atuação para que seja reestruturado e que seja desestruturado, enfim. Com o fim dessa estrutura, teremos outra estrutura. A questão é, estamos prontos para estar em outra estrutura social? Podemos pensá-la? E esse é o grande desafio quando falamos do racismo, do machismo. E vou reforçar uma noção sistêmica que fala muito a minha formação em psicologia, sistêmica desse racismo, desse machismo, dessa LGBTfobia, de todas as dimensões de opressão sobre conformações corporais, expressões que entram aí, o capacitismo, gordofobia e por aí vai. Xenofobias, como as políticas públicas não estariam de fora, e essas que encontramos hoje são o resultado de séculos dessa produção social e reforço. Então, é fundamental, com o desmonte evidente, com a revogação de avanços que tivemos, principalmente no campo da educação, em que não se trabalha mais, não se quer mais trabalhar nesse contexto de governo atual, o gênero, e é preciso revogar toda referência a noções falaciosas, como ideologia de gênero, escola sem partido, entender fundamentalmente a educação que preparará as próximas gerações ao enfrentamento dos problemas que estamos vivendo já hoje com o desmonte das políticas públicas em saúde, educação, com a falta de dados estatísticos, como foi a ação preponderante do atual governo, de não investir, inclusive, no controle de dados sobre a Amazônia, sobre a saúde pública. Vimos o que está sendo o fato de termos um consórcio que está acompanhando os dados da Covid, não o governo federal, não o Ministério da Saúde, e falta de uma política nacional de saúde, falando aqui para a Abrasco, para a saúde coletiva, para o Abrascão, e o fato, o desafio de que o próprio IBGE ainda não coleta dados sistematicamente no censo sobre orientação sexual e identidade de gênero. Então é necessário que haja, onde não houve políticas públicas para essas populações, que o IBGE comece a coletar dados sobre orientação sexual e identidade de gênero antes do próximo censo, né? Que já faça na próxima Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, no próximo PNAD, na próxima PNAD. Que tenhamos
uma revogação, uma alteração dos termos na BNCC, na Base Nacional Curricular Comum, que excluíram o trabalho com gênero, com educação sexual. Vimos o impacto disso na lógica dos feminicídios, das violações, assédios sexuais a crianças e adolescentes, principalmente meninas, na LGBTfobia na escola, no desrespeito ao uso do nome social e as dificuldades de acesso da população traz a retificação do registro civil, do seu nome civil e gênero nos documentos. A forma como o atual registro de identificação civil, ele foi pensado e expõe o sexo como descrito nos documentos de todas as pessoas e que para pessoas trans que não retificaram seus registros civis, explorar essas pessoas, inclusive além da questão do nome, que se não foi retificado, principalmente o sexo nos documentos, isso precisa ser revisto. E toda essa sistemática que impede o acesso ao direito que já está estabelecido. Nós temos um SUS, nós temos um Sistema Único de Saúde, mas se não há investimento nas políticas de saúde mental, se não há apoio nesse sentido, como avançar? Como acessar? Se há populações que chegam nesses serviços, não são reconhecidas pelo seu nome, não são reconhecidas pelo seu gênero, são destratados de acordo com sua etnia, sua raça, sua origem, seu gênero. Sua sexualidade. Quando mulheres lésbicas não têm acesso a atendimento obstétrico, ginecológico adequado, porque ainda se heterossexualiza o atendimento para mulheres, como se toda mulher que busca um atendimento ginecológico tivesse necessariamente penetração vaginal por um pênis. Então, repensar essa heteronormatividade, essa cisnormatividade, esse ideário de branquitude, é fundamental para repensar as conformações anatômicas, moralistas, que abrangem todos os corpos e que nos permitam construir políticas públicas que atendam a todas as populações, e não necessariamente a esses ideários. Essa é a minha breve mensagem. Muito obrigada. E o meu contato, para quem queira me acompanhar depois, meu Instagram é o Insta da Jaqueline, Insta da Jaqueline. Acho que é o melhor caminho para nos encontrarmos. Um grande abraço e viva a saúde! Viva o SUS, somos o SUS. Vamos fazer essa diferença? Axé e até.